ver, né, homens e mulheres que têm esse comprometimento de trazer o céu para a terra, né? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que às vezes a gente confunde a nossa a nossa missão, né? A gente pensa que a nossa missão é ir para o céu. Na verdade, ir para o céu é o nosso destino, né? E às vezes a gente vê isso muito nas pessoas, né? A missão de ir para o céu. E trazer o céu para a terra é a nossa função. E para fazer isso, é fazer discípulos, né? Enquanto a gente faz a obra de Deus. O pastor Jonas falou do livro. O livro foi lançado sábado agora, dia 14, aqui em Dourados. Foi um momento muito marcante, porque superou minhas expectativas, Jonatas. Bastante pastores da cidade foram ao local, bastante Uhum. amigos, muitas pessoas mesmo. Pra você ter uma ideia, o lugar reservou assim 30% do espaço deles para eu lançar o livro, porque diz que aquele é normal, né? 30% do espaço. Eu falei, ok. Ocupou mais de 100% do espaço da cafeteria e Glória a livraria, tomou conta do Deus. lugar, fez fila. Foi algo Meu surpreendente, assim. Deus. Me Glória a superou Deus. realmente. E glória a de Deus. O livro é esse aqui. Quando ser homem se tornou pecado. Esse livro, ele tem mensagens voltadas aos homens e às mulheres. Se a mulher quiser conhecer o universo do homem, ela pode ler esse livro pela minha perspectiva de um homem casado há 34 anos, né? Mas que viveu na prostituição desde os 13 que eu comecei nesse universo da imoralidade. Então fui passando por N situações, mas já tem 34 anos que eu estou com a minha Silmara, já sou avô, tenho dois filhos, né, o Juan e a Gabriele. E houve um tempo na igreja, isso tem mais de 10 anos, que eu ficava muito triste porque eu tinha 80% da igreja era mulheres. E eu não era triste com as mulheres muito pelo contrário. Chamava para fazer, elas estavam. Mas os homens, um monte de homem banana, uns homens omissos, uns caras que estavam lá, mas não estava. Dentro de casa eu via as esposas carregando a parte espiritual, carregando alguns, carregando até a parte financeira. Então, assim, aquilo me dava um desgaste, né? Então, naquela época, eu comecei a trabalhar com homens, comecei a fazer palavra para homem, culto para homem, conversa de homem. E comecei, nesses anos todos eu tenho feito isso. Porém, nos últimos 3 anos. Quando eu fui convidado para ir para o Legendários, isso aí aflorou, tomou uma proporção muito maior, porque eu encontrei um caminho ali de palavra, de ministração. Depois disso, comecei a gravar aquilo que eu falava tanto lá na montanha, quanto quando eu falava nas conferências de homens, que eu sempre fiz aqui na região, conversando com pastores. A gente vai sempre ter o culto dos homens, né? Na maioria das igrejas tem o culto dos homens, e eu era muito convidado, sou muito convidado para a região aqui. E aí a gente agora tem o livro vem dentro disso, né? Ele tem até muitas coisas. Um dos capítulos fala da ira, da solidão e da pornografia. É uma parte forte do livro. Outra parte é que eu digo para os homens que tudo aquilo que eles gostariam de dizer para a esposa, mas talvez por vergonha, por receio de uma discussão, por ela não entender, porque sempre que toca nesse assunto gera ali um desgaste entre o casal, seja até pastores, inclusive, a gente vê que fica difícil de falar. E eu digo assim, aqui no capítulo 15 desse livro, eu falo tudo que você queria falar para tua esposa e não consegue. Pede para ela ler o capítulo. Aí todo mundo que vem pegar o livro comigo fala: Ei, qual que é o capítulo que a minha mulher tem que ler mesmo? Qual que é o capítulo que a minha esposa tem que ler? Então, assim, não, você tem que ler todo o livro para entender o contexto geral, né? Dito isso, uma das coisas que eu tenho pensado muito, né, quando eu falo para homens, e eu já fui já lido com pastores aqui na cidade de Dourados há muitos anos, por 8 anos consecutivos. Eu fui presidente, vice-presidente, presidente, vice-presidente do Conselho de Pastores, fui vice-presidente do Conselho de Pastores do Estado. Ou seja, eu lidei muito com pastores, eu tive muitas mesas com pastores, eu fiquei dentro de casa de pastores, eu sou pastor já desde o ano de 1998 e eu vi muitas coisas. E hoje, a parte que eu separei para conversar com os irmãos, depois de dizer-lhes sobre o livro, é aquele texto de 1 Pedro 3,7, né? Sobre a vida comum do lar, né? E o pastor tem uma vida comum no lar. Então existe hoje uma dor muito silenciosa no ministério pastoral que poucos confessam, e por conta disso a gente tem visto
alguns escândalos acontecendo, né? Na verdade, quando eu falo alguns, eu estou sendo bem modesto, que infelizmente, de ponta a ponta do Brasil estão acontecendo esses escândalos, fora também, né? Um dos mais recentes que causou impacto e tristeza para muitos foi o Philip Yancey, um escritor incrível, com livros incríveis, mas que os últimos livros dele foram escritos quando ele vivia um adultério, né? E isso trouxe um escândalo terrível para o reino. Fora os outros casos que eu creio que vocês, infelizmente, também, como eu, acabam ouvindo. Nessa questão que os pastores muitas vezes não confessam sobre o lar, até porque diz respeito à reputação, né? Porque um pastor ele pode ser muito admirado no púlpito, mas ele também pode ser muito ausente dentro de casa. E é possível a gente pregar para todo mundo, né, para as multidões, nas células, dentro da igreja, para pessoas, e acabar falhando no diálogo dentro de casa, seja o homem ou seja a mulher que exerce o ministério. Às vezes os dois estão exercendo o ministério, mas dentro de casa existe um silêncio gritante. E eu sei do que eu estou falando, e inclusive eu quero dizer aqui que tudo que eu vou falar aqui estou falando de mim, de um casamento de 34 anos. É possível hoje que muitas coisas do que eu disser aqui, talvez o Espírito Santo vai falar com você, porque talvez seja muito semelhante aí ao que está acontecendo com você. Nós, pastores, a gente conserta famílias inteiras, mas muitas vezes a gente não percebe, né? Que o diálogo com a esposa não está acontecendo, que os filhos estão vivendo um cansaço emocional por conta das cobranças, e é possível a gente acabar sendo uma referência para muitas pessoas e, ao mesmo tempo, a gente acabar sendo um estranho dentro da própria casa. O grande problema aqui é que, às vezes, o pastor ele é tão necessário para todo mundo que ele até às vezes começa a acreditar que a sua ausência em casa é um preço que é a ser pago, né? Tem que pagar, é um preço é inevitável, mas não é. Eu me lembro de um tempo que falavam assim, né? Cuida da obra de Deus, que Deus cuida da sua casa, né? Essa foi uma grande mentira que inventaram. E por um tempo eu, inclusive, acreditei nisso, no início do meu ministério, lá no ano de 1998. Então, o ministério nunca foi uma autorização de Deus para a gente abandonar o emocional da nossa casa. Se vocês que conhecem Bíblia, fica fácil dizer isso, na Bíblia está escrito lá em 1 Timóteo 3, né? E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele não começa falando do dom, ele não começa falando de resultados, de eloquência nas pregações, ele está falando da nossa casa. Porque no reino de Deus, qualquer um de nós aqui, antes de liderar a igreja, nós, enquanto pastores, precisamos mostrar, na verdade, a coerência dentro do lar. E a gente ensina isso para os que estão sob a nossa liderança ministerial, né? A incoerência da fé é quando você acredita numa coisa, mas dentro de casa faz outra. Então, nós que somos chamados ao ministério pastoral, cuidar de vidas, né? O pastor sabe da responsabilidade que ele tem de cuidar de pessoas. Aqui a nossa missão é resumida numa frase: tocar pessoas e mudar destinos. É a base da graça. Ela trabalha em cima dessa palavra: tocar pessoas e mudar destinos. Então, a gente sabe da responsabilidade que tem. Porém, quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, né? A gente sabe que o 1 Timóteo fala que o ministério pastoral é uma excelente obra, quem almeja isso, né? Então a gente sabe que o ministério é excelente. Pastorear é uma obra santa, cuidar de vida é muito glorioso. Mas eu diria que a excelência da obra não pode, de forma nenhuma, servir como desculpa para o fracasso dentro de casa. Infelizmente, muitos de nós fomos ensinados a nos doar para todos. E eu vou contar um pouquinho disso porque eu fiz isso aqui. Eu atendia todos, eu socorria todos, eu saí na madrugada buscando gente, eu ia para hospitais na madrugada, meu telefone tocava, eu saía, eu ouvia todo mundo, eu estava disponível para todo mundo, mas nem sempre a gente consegue perceber que a família está com escassez da nossa presença. A família não consegue ter a nossa presença. Houve momentos na minha vida que eu
Aqui eu quero trazer até um testemunho muito real, né, sobre isso. Nós tínhamos chamado Dia da Família aqui em casa. Eu, minha esposa, meu filho de 14, minha filhinha de 7. O Dia da Família, o dia que o pai fica com a família. E naquele dia estava marcado para a gente ir para um lugar, se divertir. Eu me lembro, se eu não me engano, era até ir no cinema, ver um filme que meu filho e minha filha queria ver. E aí meu telefone tocou. Nós estávamos dentro do carro. E quando eles ouviram aquela conversa, meu filho abriu a porta rapidamente e falou: Ih, mãe, dançamos. Qualquer um tira o pai de nós. Isso aconteceu comigo, né? Houve um momento que a minha esposa, ela começou a elogiar a minha dedicação. Ela disse para mim: Eu vejo o seu empenho, eu vejo como que você atende as pessoas. Eu acho tão lindo isso. Você sai, você conversa. E a minha esposa não é de chorar, não. Ela é muito dura. Chorão aqui na minha casa sou eu. Mas naquele dia o olho dela marejou, porque ela estava reconhecendo o meu esforço. Mas ao mesmo tempo ela disse: E eu? Quando é que eu tenho uma hora com você? Quando é que eu tenho um tempo com você? Quando é que eu tenho prioridade nessa sua agenda aí? Era minha esposa gritando. Havia dedicação para todo mundo, mas faltava tempo para ajudar ela em casa. Minha casa era uma casa grande, com piscina, com espaço gourmet, e ela estava limpando tudo aquilo. Ela e meus filhos. Porque eu tinha, no dia da limpeza, eu tinha atendimentos. No dia da limpeza, eu tinha que atender, sair, 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 sair. Isso aqui mexeu muito comigo, porque não se trata de um adultério. Ela não estava reclamando de um escândalo, ela não estava falando que eu estava fazendo coisas erradas, ela estava me elogiando. Mas e ela? Na verdade, estava se tratando aqui de uma ausência disfarçada de zelo ministerial. Há pastores que nunca, nunca saíram de casa, mas emocionalmente estão ausentes há anos e a desculpa é: estou fazendo a obra de Deus. E isso aqui precisa ser confrontado. A família do pastor, ela não adoece apenas por causa de pecados que porventura algum do integrante da família possa cometer. Infelizmente, ela também adoece justamente por conta das ausências repetidas, por cansaços acumulados, por tempos de silêncio, por uma indisponibilidade afetiva muitas vezes. Lá em 1 Pedro 3,7, o texto fala: Maridos, vivei a vida comum do lar. Essa frase me pega e um dia minha esposa, muitos anos atrás, eu falando sobre isso, e ela disse: vida comum do lar. Hum. Eu percebi que ela estava sendo irônica. Como é que você, pastor, vive a sua vida comum do lar? Pra vocês terem uma ideia, eu não ajudava a lavar uma louça. Até o meu calçado era minha esposa que limpava. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu preciso dizer isso para vocês. Nos últimos 3 anos, eu passei a entender que ajudar ela, até lavar meu calçado, porque antes, quando ela pediu para mim lá no passado sobre a minha casa, eu passei também a ter o dia que eu não marcava com ninguém, né? Só para concluir o raciocínio da entrega para ela, né? Do tempo para ela. E esse texto de 1 Pedro 3,7, essa expressão aqui, vida comum do lar, é, 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 todos estão me ouvindo bem? Eu estou falando aqui, mas tá tudo bem, Jonas? Posso continuar? Essa expressão aqui, vida comum do lar, né? Ela me chama a atenção, porque essa vida comum, a gente vai para congresso, para campanha, para conferência. Recentemente eu tive numa conferência, fiquei 3 dias ausente de casa, né? A gente participa de muitas coisas, atende muitas pessoas, mas a vida comum do lar é ajudar em casa, é perceber o clima da casa, é notar, inclusive, o cansaço da esposa. Hoje eu estou numa fase onde meus netos, meus filhos já não estão mais aqui. Meus filhos se casaram, foram embora, né? Hoje é eu e ela, tomando café, almoçando, jantando, né? Fazendo uma coisinha aqui dentro de casa. Ficou mais fácil hoje. Ficou mais fácil, né? Mas eu preciso entender que quem cuida apenas da igreja acaba não discernindo a vida comum do lar, e essa pessoa pode estar construindo até um ministério talvez forte, porém uma casa muito frágil. E se a casa é frágil, o ministério vai ruir a qualquer momento, não é verdade? Então, nem sempre a gente precisa estar atendendo todo mundo, né? Houve um momento também na minha vida pastoral que às vezes a gente acha que a gente. Esse dia alguém perguntou para mim: fale quem é você sem dizer o que você faz. Você já tentou responder isso?
Eu não tinha pensado, não, mas é um pouco difícil, né? E eu sou pastor. Eu falo para todo mundo, né? Eu sou pastor. Hoje eu nem me apresento mais, né? Já faz tempo que eu parei com isso. Mas eu sou o Géder. Eu sou o Géder. Se você me vê como pastor, ah, você é o pastor. Ah, sim, sou o pastor. Mas aconteceu um episódio interessante aqui em casa, né? O Senhor Jesus, a gente vê que lá em Efésios 5, Paulo fala, né, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E a minha esposa, ela, 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 uma conversa, começou a conversar comigo e eu já entrei com aconselhamento pastoral. Ela falando ali uma coisa, ela falou: para, dá para parar. Eu não estou querendo conversar com o pastor agora. Eu só quero conversar com meu marido. Dá para só me ouvir? Dá só para eu desabafar, que eu não tenho com quem conversar sobre isso que eu estou falando. Então, o que eu vejo aqui é que tem horas que a esposa da gente, né, ela só quer desabafar. Ela não quer uma sessão de aconselhamento. Isso aconteceu comigo. Ela só queria o marido dela para ouvir, olhar no olho dela e, quem sabe, não dizer nada, apenas abraçar. Então, ela, às vezes a gente fica, né? Eu, enquanto pastor, eu fazia muito isso, né? A gente acaba dando sempre uma resposta e essa resposta ela é sempre baseada na Bíblia, né? Então, a esposa, a tua esposa, a minha esposa, ela não queria um sermão aqui dentro de casa. Então, tem horas que ela só quer desabafar, ela não quer receber esse aconselhamento pastoral. Isso é extremamente importante. Porque eu vejo que muitos pastores, eles sabem ouvir os pecados, sabem ouvir os pecadores, né? Sabem ouvir os casais, os jovens, ouve líderes, ouve pastor, como é o meu caso, sempre ouvindo pessoas, mas eles não sabem ouvir a própria esposa, sem assumir aquela postura, né, de conselheiro, de pastor da igreja, né? Então, a gente acaba cometendo um erro muito grande, porque quem transforma a dor da esposa em pauta de aconselhamento ó, pode acabar deixando de oferecer aquilo que ela mais precisa, né? A presença. Ela está conversando com o pastor ou com o marido, né? Ela só quer o marido. Às vezes ela não quer uma solução naquele instante. Ela só quer, no caso da minha mulher, ela só queria acolhimento. Ela só queria uma companhia. Ela só queria ser ouvida sem ser interrompida por uma explicação bíblica que naquele momento para ela não era a hora. E quantos ministros, quantos eu já atendi, que o casamento deles já acabou. Eles não têm mais casamento. Tem um segundo, um terceiro. Eles não têm mais aquele com que eles começaram o ministério. Eles não sabem lidar com isso. Eles acabam entrando no silêncio, né? E quando eu ouvia e queria falar e ela dava eu ficava em silêncio. Eu sou o cara que em casa ficou muito em silêncio. Esse silêncio, em muitos casos, não é uma prudência. Para muitos pastores, né? Silêncio. Para alguns homens, né? A famosa caixinha do nada. Muitas vezes, por uma conversa que precisa acontecer na relação conjugal do pastor e da pastora, né? E aquele silêncio. Eles não querem brigar, eles não querem gritar um com o outro. Mas a conversa chata do da esposa para o marido, do marido para a esposa, precisa acontecer. E aí, quando o silêncio vem, aquilo é uma fuga emocional de ambos, ou de um deles, onde um está em silêncio, o outro quer falar, mas não consegue, porque o silêncio é uma barreira. Então, isso é fuga. Isso é cansaço mal resolvido, isso é dificuldade de acessar a própria humanidade, né, do pastor e da pastora. E o silêncio que fica dentro de casa, né, eu falo que é um silêncio gritante, pode ferir muito mais do que a palavra dura, porque um dia, 2 dias, 3 dias, houve tempo na minha casa que teve 32 dias de silêncio, sem briga, só silêncio. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo aconteceu. Então, eu quero que você saiba, pastor, que a sua esposa não pode viver com essa versão bíblica, né, do pastor lá do púlpito, né? Ela precisa do cara lá dentro de casa, é o meu caso, né? Ela precisa de um homem que ouve ela, que entende ela. E aqui eu volto lá em 1 Pedro 3,7, né? Que fala do marido que é para viver a vida comum do lar e com discernimento. E isso pegou muito para mim. Discernimento. Eu preciso discernir o meu ambiente dentro de casa, discernir a minha esposa, discernir quando ela não está bem por causa do trabalho dela, que a minha esposa ainda trabalha fora, ela coordena uma escola.
A carga emocional dela é grande. Então, o texto fala viver a vida como modular com discernimento e fala também com consideração para com a vossa mulher. E aí fala uma frase que todo pastor, homem principalmente, precisa entender, para que não se interrompam as vossas orações. Ah, isso aqui é muito forte. Porque quem não sabe honrar a esposa dentro de casa, com toda certeza está comprometendo toda a sua vida espiritual diante de Deus. Não está valendo nada. Eu acho que esse homem que não cuida da esposa, não tem sensibilidade com a esposa e com os filhos, esse pastor tão querido para a igreja, ele vai estar dentro daquela categoria. Ele fez, e o Senhor vai dizer, cara, eu nunca te conheci. Não, mas eu orava sim, mas você não cuidava bem de sua mulher. Essa frase ela é terrível para mim, porque ela está aqui, né? Para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, não basta orar muito, muito, muito. Não basta ser um maior pregador, o pregador todo dia. Não basta a gente ter aquela aparência espiritual. Na verdade, se um pastor ele humilha, despreza, ignora, trata mal, trata indiferente, não atende ela com prioridade, com singularidade, isso com certeza vai afetar diretamente a comunhão desse homem com Deus. Esse é o meu entendimento e eu, por saber disso, por falar sobre isso com pastores aqui na minha cidade e aonde eu converso, nas mesas que eu converso, quando eu atendo pastores, isso que eu estou falando com vocês é muito comum. Outra coisa importante é sobre os filhos. Os meus filhos, eles sempre me viram como uma referência espiritual. E houve momentos na minha vida que eles só queriam um pai, né? E os filhos, eles vivem uma pressão que muita gente da igreja não entende. Eu não sei os filhos de vocês, mas os meus filhos, né? O meu filho viveu uma pressão, ele cresceu aqui dentro da igreja, ele se entregou, ele serviu o ministério nos últimos 12 anos, sem um real, sem ganhar nada, porque eu entendia que dar oferta para o meu filho era o pastor beneficiando o filho. E eu perdi meu filho foi embora. Porque eu ficava com medo que as pessoas iam pensar que eu estava roubando dinheiro da igreja para dar para meu filho. Muitas vezes não são vistos como filhos, eles são vistos como uma extensão do ministério dos pais. É uma vitrine, né? E muitos pastores acabam cobrando dos filhos isso, como um padrão ambulante de família pastoral perfeita, com alvos de cobrança até injustos. A minha filha disse algo muito forte para mim, eu não esqueço. Um dia ela estava muito aflita, ela tinha uns 15 para 16 anos, e aí ela começou a contar uma situação da escola dela, e eu comecei a aconselhar como pastor. Ela falou: Para, pai. Aí ela pegou no meu rosto assim e fez assim: Eu não quero um pastor agora, pai. Eu só quero meu pai. Dá para ter meu pai? Dá para você ser só meu pai? Me deu um negócio aqui. Eu falei: E agora? O que que eu faço? Eu só abracei ela. Sabe, isso aqui para mim foi muito forte. Isso desmontou aquela minha aparência ministerial. Porque a minha filha só queria um pai. Ela não queria uma ministração. Ela não queria uma repreensão pronta. Ela não quer um texto da palavra de Deus, que é uma resposta que eu tenho sempre na ponta da língua, que eu sempre digo. Sempre eu tenho uma resposta bíblica. Minha filha só queria colo. Ela só queria escuta. Ela só queria o pai. Só o pai. Um outro episódio com ela ainda, voltando um pouco mais, 6 anos, 7 anos. Eu sempre estava no escritório orando de manhã. Ela estava orando lá. E ela entrou. Pai, pai, pai. Ô, Gabriel, não tá vendo que eu estou orando? Ô, irmão, como eu tenho vergonha desse dia. Ela só queria o pai. Eu só queria ficar com você, pai. Eu fiz isso. Expulsei a minha filha naquele dia. Porque eu estava orando. Podia acolher ela, ela podia ficar ali comigo. Eu continuar. Meu Deus não ia achar ruim disso, porque ele é meu pai. O filho do pastor, muitas vezes, não precisa ser discipulado pela Bíblia, a Bíblia que o pai prega. Mas, na verdade, o amor que a gente demonstra no dia a dia, a compreensão, a empatia, e às vezes a gente não tem isso. Eu falo de mim, porque eu errei muito, muito com os meus filhos. E eu louvo a Deus que eles não estão desviados. Eu louvo a Deus que eles não saíram da igreja. Outra coisa muito forte aconteceu agora, recente.
no início do ano passado, no início de 2025. O meu filho, ele chegou no começo do ano para mim, em janeiro, no almoço aqui dentro da minha casa, com a minha netinha de 2, 3 meses no braço, que ele tinha acabado de me dar como netinho. Eu tinha um netinho e uma netinha, né? E ele falou: pai, eu e minha esposa, a gente decidiu se mudar para Goiânia. E eu vim só dizer para você que eu vou. E eu amei, filho. Porque os pais dela moram em Goiânia. Eu entendi que qualquer fala minha naquele momento poderia ser muito ruim. Então eu amei, filho. Que bom que você entendeu. Mas a fala principal dele, depois em conversas, e aqui que eu quero contar para vocês de forma bem resumida. Ele falou: sabe, pai, eu não quero mais ser o filho do pastor. Eu não quero mais ser o filho, as cobranças do filho do pastor. Eu sou ser humano. As pessoas parecem que acham que eu tenho que ser o pastor, cobram de mim, cobram coisas de mim. E outra coisa, tudo que eu conquisto é porque eu sou filho do pastor. É porque é uma carga injusta, sabe, irmãos? As pessoas já acabavam desmerecendo. Meu filho é produtor musical, é músico, é guitarrista, baterista, contrabaixista, tecladista. E ele fazia, canta, ministra louvor, cuidava dos jovens, ele fazia tudo na igreja. Quando meu filho foi embora, hoje a igreja sente. Tanto é que ela banca ele parte disso lá ainda onde ele está. Mas quando ele foi embora, não foi embora o meu filho apenas. Foi embora um dos melhores líderes que eu tinha. Na verdade, o melhor. Um homem que se comprometia. Ele saía do serviço dele 6 da manhã. E 7 horas da manhã ele estava na igreja ensinando, ensaiando a igreja, né? E eu não podia dar um salário para ele porque eu tinha medo do que a igreja ia pensar. Às vezes eu dava um tanque de gasolina, eu tinha medo do que o tesoureiro podia falar. E eu acabei não ajudando meu filho como eu deveria ajudar como igreja. Meu obreiro foi embora. E ele não queria mais ser visto como essa pessoa, né? Como filho do pastor. E eu penso que muitos filhos de pastores estão sofrendo. E eu já, depois disso, eu mudei minha postura. Tanto é que eu falei na minha diretoria aqui. Eu quero que passe a oferta. E ele não está mais aqui. A gente não fez quando ele estava. Vai fazer agora por tempo indeterminado. Eu achei que ia ter alguma situação de oposição, não houve. Todos os meses nós mandamos um valor significativo para ele, que está mantendo e ajudando ele lá. E ele está trabalhando lá e usando e numa igreja lá. Então, no meu caso, eu vejo que muitos filhos, como o meu, talvez estejam sofrendo. E quando o filho do pastor perde o direito de ser apenas o filho do pastor, a filha do pastor, eu penso que a casa pastoral começa a produzir um peso onde deveria produzir descanso. Eu errei muito de compartilhar coisas na mesa que marcou meus filhos. Houve um aniversário meu que a minha filha foi fazer uma homenagem para mim e a homenagem virou um desabafo. Vocês fazem meu pai sofrer. E ela atacou a igreja, baseado no que ela ouvia dentro de casa. E eu pequei nisso. E naquele dia eu tive que arrumar aquele momento, né, porque ela estava muito chateada com a igreja, muito magoada, muito ferida com a igreja. Talvez, como eu cometi esse erro, talvez um de vocês esteja cometendo. Nós precisamos entender algo. Filhos de pastores não podem ser sacrificados no altar da expectativa alheia. Eu pequei contra isso. Eu pequei desse jeito aí. Nossos filhos precisam de proteção emocional. Precisam ouvir dos pais. Meu filho, você não precisa provar nada para ninguém. Eu disse essa semana isso para o meu filho. Hoje você não é mais o filho do pastor Jeder. Eu sou o pai do Juan Roger. E o Jonathan aqui conhece o meu filho. Eu disse para ele que o seu valor não está no que o seu pai tem, o que o seu pai foi, o que o seu pai é. Eu disse para ele. Você é muito amado por quem você é. E ele está lá construindo a história dele, com a família dele. E tenho muito orgulho do meu filho. Então, pastores, pastoras, os nossos filhos não podem carregar a pressão de sustentar a nossa imagem ministerial. Eles precisam de ambiente seguro para serem tratados, ouvidos, corrigidos com amor e valorizados como filhos, especialmente se são crianças. Eles precisam disso. Então, eu entendo que governar bem a nossa casa, conforme diz o texto de 1 Timóteo, não é controlar o nosso lar. Eu fui um controlador do lar. Eu fui um cara que controlou o lar por causa desse texto. E que governe bem a própria casa. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, não vai cuidar bem da igreja de Deus. Lembra disso? Então, governar bem a casa não significa mandar em todo mundo. Não significa endurecer o ambiente. Não significa impor medo espiritual. E muitas vezes eu trazia a Bíblia.
Trazia um fardo religioso para dentro da minha casa. Tirava a liberdade de dentro da minha casa. Significa, então, o quê, pastor? Que eu preciso de equilíbrio, de amor, de verdade, de ordem, de temor de Deus. É saber a hora de falar, saber a hora de ouvir, a hora de se recolher para poder orar, até de pedir perdão. Quando eu e minha esposa desajustávamos na frente deles, a gente chamava eles. Pai, a mãe se desentendeu, vocês não mereciam isso e a gente quer pedir perdão para vocês. A gente se abraçava e orava junto. Às vezes a gente precisa interromper a nossa agenda só por causa do nosso filho. Nossa filha precisa da gente. E eu errei muito nisso. A hora de entender que uma crise dentro de casa tem que ter tanta atenção quanto uma crise de um casal lá na igreja que nós não criamos. Quantas crises a gente precisa sair de casa para resolver? Crise conjugal que a gente não resolveu. E às vezes nós não estamos resolvendo a nossa dentro de casa porque estamos fazendo assim. O lar pastoral não precisa de um chefe religioso. Ele precisa de um homem maduro, sensível, com empatia. E muitos pastores, infelizmente, eles sabem até administrar muitos conflitos eclesiásticos, mas eles não sabem lidar com as dores simples do cotidiano da casa dele. Sabem resolver problemas de liderança, mas eles não conseguem conversar com a esposa sem se fechar, sem ficar bravo. Sabem pregar sobre paternidade, mas não percebem quando os filhos estão cansados de serem filhos do pastor. Sabemos orientar casais, mas não discernimos quando a nossa esposa está emocionalmente sobrecarregada. Isso é exatamente o que Paulo está confrontando. A pergunta dele é muito severa aqui no texto. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Em outras palavras, se a gente não consegue cuidar dos de dentro, como que a gente vai cuidar daqueles que estão lá de fora? E eu quero partir para o finalmente, quando Tito fala no capítulo 1 e no verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensivo como dispenseiro de Deus. E aqui eu vejo uma ilusão muito perigosa no ministério pastoral, é achar que bons resultados na igreja compensam a nossa ausência, a nossa falha dentro da nossa casa. Não compensa. A igreja pode até aplaudir, mas a esposa sabe, os filhos sabem, o céu sabe. Quantas vezes eu tive que dizer nos últimos anos para a igreja: vocês são importantes, mas vocês não são mais importantes que a minha esposa e meus filhos. Se eu tiver que escolher, eu escolho a minha esposa e os meus filhos. Eu aprendi a valorizar os meus filhos diante da igreja. Eu recebo o aplauso da igreja, mas ele não vai curar feridas no coração da minha esposa, no coração dos meus filhos, porque eu abri brechas dentro de casa. Então, não adianta nada nós pregarmos sobre o amor e dentro de casa oferecer aquele silêncio gritante. Ensinamos sobre paternidade na igreja e não percebemos a dor dos nossos filhos. Aconselhamos muitas vezes os casais com crises que nós não criamos, mas a gente não escuta a esposa. Não adianta a gente ter uma excelência no altar, com os outros pastores, com a nossa liderança, e muito rasinho na mesa de casa. Não tem empatia, não tem amor. Tem pastor que sabe conduzir o culto, mas ele não consegue conduzir uma conversa no sofá da casa dele, na mesa de jantar, de almoço. E aqui vem um confronto muito forte para nós. A vida comum do lar, ela revela a verdade que o púlpito não consegue esconder, mais cedo ou mais tarde. Aquilo que não for tratado vai se manifestar. Uma esposa decepcionada, que parou de falar, foi ficando em silêncio, em algum momento, que pode durar um mês ou um ano ou mais, ela chega e fala: não quero mais. E assim tem sido aqui na minha cidade, com muitos casamentos. A frieza do lar vai aparecer no tom da conversa, a exaustão, o silêncio, a distância, a indiferença, tudo isso trazem e contribuem para a destruição do casal pastoral. A casa do pastor precisa de cura. Ela precisa de ajuste, ela precisa de arrependimento. Por isso que eu vejo no Salmo 101, verso 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Em minha casa andarei com o coração sincero. E essa palavra aqui é uma palavra muito linda, você concorda? Então, em minha casa andarei com o coração sincero. Então não é na igreja, no púlpito, não é só diante do povo. Na minha casa, a minha mulher precisa ver o homem do altar, ela precisa ver o homem que ama ela, que cuida dela, que faz dela singular, que faz dos filhos ser singular.
O lar pastoral não é um lugar de teatro, nem a igreja, vocês sabem disso. Mas nós precisamos dessa sinceridade. E para ser sinceridade, a gente precisa ter humildade, coragem e verdade. Porque se a gente não for com a gente humilde, corajoso, para dizer a verdade para nós mesmos, a autorresponsabilidade, nós vamos falhar. Então, se for uma falta de conversa, uma falta de escuta, uma falta de vulnerabilidade, é essa a palavra aí. Talvez o problema de muitos lares pastorais que tenha acontecido. Talvez é a falta de um pastor ou uma pastora poder dizer: eu errei, per- perdoa-me. Eu tenho estado presente para muitas pessoas, como era o meu caso e a minha esposa reclamou. Eu estava ausente para ela. Dizer: eu preciso melhorar, preciso aprender a ser pai, a ser marido. O pastor que não consegue pedir perdão dentro de casa, na verdade, no meu entendimento, ele ainda não amadureceu por completo. Porque ele prega lá fora sobre perdão, mas ele é incapaz de assumir as suas culpas dentro de casa. A cura de uma casa pastoral começa quando existe honestidade, existe que vence qualquer aspecto, né, qualquer aparência. E eu finalizo dizendo que a Bíblia nos ensina tudo isso que a gente conversou até agora. Mas eu já entendi há muito tempo, graças a Deus. Já há algum tempo, melhor dizendo, há muito não, que o ministério não está acima da família. Que a vida comum do lar, ela é uma parte essencial da espiritualidade de um pastor. Que a nossa esposa nem sempre precisa de um aconselhamento pastoral. Muitas vezes ela só precisa ser ouvida. Que os nossos filhos não podem carregar o peso das expectativas da nossa igreja, que é o caso que eu errei com os meus filhos. Que a gente precisa governar a nossa casa e entender que isso é pastoreá-la com amor, com verdade, com escuta, com presença, com sensibilidade. E o púlpito nunca vai compensar a negligência dentro de casa. Então, antes de usar antes de Deus usar um pastor para cuidar da igreja, o que eu vejo mesmo é que o Senhor está observando como é que esse pastor está tratando sua esposa, está tratando seus filhos dentro de casa. Porque o sucesso ministerial que vai sacrificar a saúde do lar nunca vai ser um sucesso aos olhos de Deus. E vocês já ouviram isso? Essa frase não é clichê, ela é uma verdade. A primeira igreja que o pastor deve pastorear é o seu lar. É aquela que se reúne ali à mesa da sua própria casa. Eu sou pastor da minha esposa. E essa semana, na ministração, eu estava dizendo, ela senta na primeira cadeira. Ela olha para mim enquanto eu prego, até para corrigir meus erros de português. Mas eu disse para ela uma palavra. Ela tem orado a Deus para pedir uma condição financeira que ela possa conquistar um dinheiro. Ela quer um negócio. Ela está pensando numa ideia para ganhar dinheiro. Daí ela fala: Deus, me dá um dinheiro. E aí eu falei para ela do nível de entrega, do nível de renúncia que a gente precisa ter. Então eu falei: não é seu marido está falando, é seu pastor agora. E eu faço aqui um apelo para vocês que me ouviram até agora. E esse apelo não é para a nossa igreja, né? É nós, pastores, para quem já percebeu que de alguma maneira você esteve disponível para todo mundo, mas você falhou dentro de casa. Talvez esse seja o dia de pedir perdão, de rever prioridades. Talvez seja o dia de tratar a família não como uma extensão da obra, mas como uma parte sagrada daquilo que Deus tem nos confiado. Eu quero terminar aqui, Pastor Jonas. Perdoe aí a minha extensão, eu acho que eu não sei se eu fiquei dentro dos 45 minutos que você me deu, Não, perfeito, benção. mas eu quero terminar não orando por vocês, mas que todos nós orássemos, porque esse assunto mexe muito comigo, me emociona demais, porque aqui na minha cidade, os pastores que eu conheço, eu sempre valorizo um pastor que quando me encontra, e esse sábado agora eu encontrei muitos pastores e fiz um momento de homenagem a dois deles, que eu conheci quando eu cheguei aqui na cidade, porque esse ano, pastor Jonathan, vai fazer 25 anos que eu cheguei aqui em Dourados. E dois pastores, né? Um deles você conhece, é o Coca. Eu fiz uma homenagem ao Coca. Eu falei: eu te conheci no início do seu ministério, assim que eu cheguei aqui, você me recebeu. Você está com a mesma esposa, seus filhos estão na igreja com você, você cuida da sua igreja. Vê um pastor que perseverou, porque eu conheço um monte de pastor que eles já não estão mais na igreja. Eles não têm mais ministério. E alguns estão exercendo o ministério, mas estão no segundo, terceiro casamento. As esposas estão feridas. Eu conheço um que exerce um ministério aqui na cidade e fala para uma multidão,
né? Você conhece também, inclusive, mas ele maltratou muito a esposa. O casamento acabou. Ele vive com outra mulher hoje. Cuida, os filhos não querem saber dele. Que ministério de sucesso é esse? De homens que continuam no ministério, mas perderam o casamento. E eu conheci muitos aqui. Que Deus nos ajude. Eu queria que você liderasse essa oração, inclusive por mim, por favor. Eu devolvo a palavra. Obrigado pela oportunidade. Ah, que responsabilidade. Que palavra, irmãos. Vamos orar. Senhor, diante da verdade da tua palavra, Deus, não apenas decorada, mas vivida, nessa manhã nós estamos sendo ministrados. Dou bom testemunho de tudo que foi dito. Deus, pelo meu amigo, meu irmão, companheiro de labor, pastor Jéder Martimiano. Deus, nesse momento agora eu peço, Senhor, que essa graça transborde sobre cada lar aqui representado, por aqueles que estão assistindo agora ao vivo e por aqueles que ainda vão assistir. E quem sabe, Deus, onde essa palavra vai chegar ainda, por meio do link dos próprios pastores aqui, talvez passando essa palavra para mais alguém. Deus, o nosso interesse, Senhor, é que o Senhor possa nos moldar, trabalhar, para sermos esses homens, Pai. Deus, comprometidos com a verdade, mas comprometidos com a família. Deus, o Senhor é um Deus de princípios. O Senhor é um Deus que se move por princípio, e o Senhor, desde o princípio, estabeleceu homem e mulher e os uniu e disse que ninguém deveria separá-los. Deus, que nessa manhã, Senhor, Deus, essa verdade ecoe no Brasil, que essa verdade ecoe nas igrejas. Deus, ainda que essa palavra não chegue, Deus, de modo visual, nós declaramos no mundo profético, Deus, esse realinhamento, esse ajuste no princípio, Deus possa ecoar por todo o território brasileiro, por todos os estados, Pai. Deus, e queremos ser, sim, pastores exemplares, mas sem deixar de ser pais, esposos exemplares, Pai. Nos ajuda, Senhor, a realmente não apenas pastorear a igreja, mas pastorear a nossa casa, o nosso lar. Cada um aqui, Pai, cada um desses irmãos e irmãs esteja debaixo dessa unção, dessa graça. Deus, e que onde há feridas, que haja cura. Onde, Senhor, há ausência, haja, Senhor, um comportamento de restituição, Senhor. Deus, é no nome do teu Filho amado que nós, quebrantados por essa palavra, Deus, nos achegamos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pastor pastor Jéder. Jonas, eu posso fazer uma última palavra sobre o livro? Por favor, fica à vontade. É o primeiro livro, né? E eu sei que se esse livro ficar dentro da Igreja Base da Graça, ele não vai chegar em lugar nenhum. Você é um escritor, você sabe que livro você faz 1.000 é um valor, 2.000 é outro. E quem vai falar desse livro? Quem me conhece? Quem sabe o que eu prego, quem sabe o que eu ensino, as conferências que eu faço. Então, cada pastor, se quiser, me chama no WhatsApp, é 65 para enviar para todo o Brasil, qualquer lugar do Brasil, é só deixar o endereço ali, eu mando. O Pix também vai estar disponível. E o principal, fazer homens chegar a esse livro, né? Então, eu me coloco à disposição para uma conferência, uma imersão, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho vários aqui na cidade, na região, Jonathan, já está acontecendo. Mas esse livro, se eu não encaminhar ele não vai chegar, né? São homens como Uhum. você que está me dando essa oportunidade, que você me conhece não só de um ano, acho que tem quase 20 também, né? Sim, E você tem. conhece a minha história e você sabe do que eu acabei de pregar, você conhece a minha casa Eu dentro da minha valido, casa, né? eu valido. Então, quem quiser, por favor, me chama no Zap e faz esse livro Amém. chegar na mão de pessoas. E se você ler e quiser na igreja fazer uma conferência de homens, o Jonatas me recomenda aí, e se for preciso, ele me puxa a orelha também. Obrigado, João. Amém, irmãos. Recomendo mesmo, pastor Jéder.
tanto para estar indo quanto para você estar tendo acesso a esse material, né? Com toda certeza, eu tenho certeza que você vai se surpreender, tá? Tanto lendo o livro quanto recebendo a ministração. Conheço o pastor Jedson de dentro da casa dele, conheço o coração dele, a família, a esposa, a Silmara, Gabi, Juan, conheço essa família de dentro e por fora e por dentro. Glória a Deus por isso, tá? Obrigado. Obrigado, amigo. Então nós vamos ficando por aqui, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, pastor Géder, obrigado. Cada um de vocês também, muito obrigado, queridos, por estarmos unidos, juntos, tá? E vamos seguir aí falando. Qualquer coisa que precisar, por favor, nos chame no privado. Eu gostaria de pedir que, se você puder, compre esse livro, compre um, dois, dê para os irmãos da sua igreja. Se for preciso, compre mais, tá bom? E vamos falando. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau.